vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
meus irmãos. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje, domingo, dia 10 de abril, estamos agora aqui mais uma vez reunidos para trazermos alguns dos vídeos que recebemos durante toda a semana com as participações da nossa Escola Bíblica Dominical. Às 9h30 da manhã, pastor Gilson apresentou alguns desses vídeos. Às 10 horas tivemos o nosso culto com as perguntas já para a próxima semana. Às 12 horas, pastor Gilson retornou e apresentou vídeos recebidos do exterior com essas participações. E agora, como sempre, é a nossa vez. E nessa edição de domingo, nós temos aqui 2 jovens convidados para participarem dessa dinâmica, trazendo aqui os seus comentários. Temos aqui o jovem Lidson Gonçalves, que é da Igreja de Vilar dos Teles, aqui do Rio de Janeiro, e temos aqui o Daniel Prus, que é filho do nosso companheiro, pastor Michel Prus, que é da Igreja de Coelho da Rocha. Saúdo vocês com a paz do Senhor, muito bom tê-los aqui conosco, viu? Paz do Senhor, pastor. Vai ser muito bom essa participação, onde companheiros vão poder trazer os seus comentários e suas observações acerca daquilo que temos visto, né? Temos visto os jovens se envolvendo cada dia mais com esse trabalho, temos visto crianças participando ativamente junto com os seus pais, né? Então é sempre bom termos aqui jovens também trazendo os seus comentários. Amém, queridos? Amém. Muito bem. Vamos dar sequência, então, iniciar o nosso trabalho nas perguntas da semana. A primeira pergunta é: o tema base, como sempre, é sempre bom repetir, ampliando o alcance do mistério do Evangelho de Cristo, cujo texto base está em João, capítulo 5, verso 39. A primeira pergunta: cite alguns momentos no Velho Testamento nos quais as narrações históricas têm início com a expressão terceiro dia. Nós temos aqui 2 respostas, da jovem Duda Silva, de Joinville, Santa Catarina, e o diácono Gabriel Santos, de São Paulo. Santos, São Paulo. Não é uma coincidência, Gabriel Santos, da cidade de Santos, São Paulo. Vamos assistir com toda atenção. A paz do Senhor Jesus. Hoje eu estou aqui para citar 3 textos para responder a pergunta de número 1 da EBD. O primeiro deles se encontra em Gênesis, capítulo 42, versículo 18. E ao terceiro dia, disse-lhe José: fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. José ali estava testando a sinceridade dos seus irmãos para ver se havia arrependimento no coração deles. O segundo texto ele se encontra em Esther, capítulo 5, versículo 1. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente do aposento do rei. Esther ali, ela não entrou de qualquer forma na presença do rei. Durante 3 dias e 3 noites, ela jejuou para que assim ela conseguisse entrar na presença do rei e interceder em favor do seu povo. O terceiro texto ele se encontra em Oséias, capítulo 6, versículo 2. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. O texto ali fala quando Oséias ele exorta o povo anunciando as promessas de uma vida em abundância para aqueles que se arrependessem dos seus pecados. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Respondendo à primeira pergunta da Escola Bíblica Dominical, a resposta é: quando foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido? Podemos encontrar em Gênesis, capítulo 31, verso 22, que diz o seguinte: e no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. O outro, meus amados, é quando Deus desce ao Monte Sinai para falar com Moisés. E podemos encontrar no livro de Êxodo, capítulo 19, verso 16, que diz o seguinte: e aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E por fim, meus amados, podemos encontrar no livro de Esther, quando Esther se apresenta ao rei Assuero, em capítulo 5, verso 1, que fala o seguinte: sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, de fronte da porta do aposento. Amém, meus amados? A paz do Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos. Assistimos então as 2 participações
E agora queremos saber se os nossos jovens têm algum comentário a fazer acerca do que os nossos irmãos apresentaram. Com a palavra. Temos sim, pastor. É interessante na resposta da nossa irmã Duda, que ela fala que Esther, ela estava ali com os trajes reais, né? Falando exatamente ali da igreja, né? Do preparo da igreja, a condição da igreja para ser arrebatada, né? Que temos que estar com os trajes reais, temos que estar preparados com as vestes de salvação para que naquele grande dia possamos ser arrebatados. Muito bom comentário, muito bom. Algum comentário sobre o que Gabriel apresentou ou estava completa a resposta? O que vocês dizem? Em cima também, pastor, do que o Gabriel falou sobre Esther, ela soube se posicionar como quem ia se apresentar ao rei no terceiro dia. E para a igreja nos dias de hoje, o segredo é esse, é saber viver como uma igreja que está no terceiro dia e em breve vai se apresentar ao grande rei, que é o Senhor. Muito bom, muito bom. E os irmãos de casa vejam bem como esses estudos têm aberto o nosso entendimento, o nosso alcance, não é? Quantos segredos, quantos mistérios, quantas revelações o Senhor tem dado à sua igreja nesta hora, pelo fato tão simples de participarmos daquilo que o Senhor tem ditado para a sua igreja nesta hora. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, não é? Vamos então à pergunta de número 2. Temos agora a pergunta de número 2. Além da história de Abraão, que outro assunto de importância que encontramos no Velho Testamento com relação ao período de 3 dias? Temos também 2 respostas. O obreiro Daniel Nogueira, de João Pessoa, da Paraíba, e o jovem Patrick Teixeira, que participa sempre conosco, de Caetité, também da Bahia. Vamos assistir com atenção. Irmãos, a paz do Senhor, em resposta à pergunta de número 2, outro assunto de muita importância, de muita relevância ali no Velho Testamento relacionado ao terceiro dia, é no livro de Esther, quando Esther ali, ela convoca um jejum de 3 dias para todo o povo de Israel fazer, né? E ao terceiro dia, ela vai à presença do rei, né? Porque ali tinha um juízo estabelecido para todo o povo de Israel, um juízo de morte. E ela, ao terceiro dia, ela se veste, como diz aqui no capítulo 5, verso 1, sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu das suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente ao aposento do rei, e o rei estava assentado sobre o seu trono real na casa real, de frente à porta do aposento. Então, graças ao terceiro dia, morte e ressurreição, graças à morte e ressurreição do Senhor Jesus, nós temos acesso à presença do rei, e o nosso juízo de morte virou vida eterna. A paz do Senhor. Examinando a palavra do Senhor no Velho Testamento, encontramos um outro assunto especial com relação à expressão bíblica 3 dias, aqui no livro de Jonas, capítulo 1, verso 17, que nos diz: E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Esse assunto histórico é mais um marcador que aponta profeticamente para a morte e ressurreição de Jesus. No Novo Testamento, Jesus ratifica o mesmo assunto ao citá-lo no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 40, que diz: Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Portanto, em cumprimento à expressão profética 3 dias, que inclusive está descrita em diversos outros livros do Velho Testamento. Então, Jesus veio a esse mundo como homem, morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, para cumprimento ao projeto profético estabelecido na eternidade. Que assunto notável é esse? A morte e ressurreição de Jesus. Todos os assuntos bíblicos no Velho Testamento e no Novo Testamento têm sua devida importância para a igreja fiel. Estamos inseridos no projeto de Deus, temos salvação, alcançamos os mistérios proféticos porque valorizamos toda a palavra de Deus. Valorizamos, sobretudo, o sacrifício de Jesus. Jesus é a palavra de Deus, o verbo vivo que opera em nossas vidas, o mistério que esteve oculto no Velho Testamento. Assim, amamos a sua palavra, a sua morte e ressurreição, bem como amamos a volta de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos.
Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. 2 participações muito boas, respostas muito completas. Só uma correção que eu faço, eu falei do Daniel Nogueira, João Pessoa, Bahia. Não, é João Pessoa, Paraíba. E quanto aos nossos jovens aqui, quais são os comentários que vocês podem acrescentar? Eu acho que interessante quando o irmão ele falou sobre Jonas, né? Quando ele cita o Novo Testamento, Jesus falou que da mesma forma em que ele ficaria, em que Jonas ficou, na verdade, 3 dias ali na boca do peixe, ele haveria também de ficar 3 dias morto, mas ressuscitaria. Interessante ver que Jesus está totalmente ali, profetizado em todos os detalhes ali do Antigo Testamento. Tudo aponta para Jesus, né? Jesus é o centro, né, do Antigo Testamento e também do Novo. Também nessa questão de Jonas aí, muito importante entendermos isso. Verdade, muito bom. Lidson, e você? Pastor, na citação sobre Esther, o que eu entendi ali é que o período de 3 dias sempre aponta para o projeto de Deus na vida do homem e na terra. O próprio período, os períodos de Pai, do Filho e do Espírito Santo são divididos em 3 períodos. Nós vivemos esse terceiro período. E da mesma forma que Esther, ela convocou aquele jejum naquele terceiro dia, jejum aponta muito para renúncia. Eu creio que nesse terceiro período que a igreja vive na terra, que é o período do Espírito Santo, da ênfase da ação do Espírito Santo, se você não tiver renúncia, se você não se entregar, você não tem a experiência que Esther teve. Houve um livramento porque houve aquela renúncia. Então, nesse terceiro dia, se houver renúncia, vai haver livramento. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Realmente, renúncia, livramento, dependência, fidelidade, todas essas coisas temos aprendido com o Senhor ao longo da nossa jornada, não é? Glória a Jesus. Eu quero agradecer a participação dos nossos queridos, apesar de curta, mas muito boa, proveitosa, com os comentários que vocês trouxeram. Teremos aqui na próxima etapa já outros 2 jovens participando também, mas saibam que vocês vão voltar aqui. Todos aqueles que passam por aqui, sempre falamos que voltarão, porque deixam uma boa experiência, deixam uma boa marca, e isso é edificante para nós. Amém, pastor. Estamos aguardando o convite. Amém. Pode ter certeza. Um abraço a vocês, abraço ao Michal, abraço a todos os irmãos daquela região. Amém. Amém? Pode ser. Queridos, vamos louvar ao nome do Senhor. Vamos ter um louvor que vai ser apresentado agora. Cante em sua casa este louvor. Vamos juntos adorar ao nosso Deus.
Meus irmãos, conforme eu havia falado no bloco anterior, nós temos agora a participação de outros dois jovens, a Thaís Salles, que é da Igreja dos 300, São João de Meriti, e o Ismael Correia, que é da Igreja de Coelho da Rocha. Saudamos a vocês também com a paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor. É uma alegria muito grande tê-los conosco aqui, viu? Nossa também. Obrigada. Muito bem, muito bem. Eles vão fazer o comentário acerca das duas próximas perguntas. Vamos então às perguntas para ganharmos tempo, tá bem? Amém. Vamos lá. A pergunta diz assim: no Velho Testamento, em Juízes, capítulo 14, versos de 12 a 14, qual a relação entre o Senhor Jesus e a igreja no sentido profético do seu sacrifício? Temos duas respostas, do diácono Adelson de Jesus, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e da jovem Raniele Costa, de Pirapora, Minas Gerais também. Vamos assistir então com toda atenção e no retorno os nossos jovens vão fazer os seus comentários. Assim diz o verso 12 do capítulo 14. Disse-lhe, pois, Sansão: eu vos darei um enigma a adivinhar. E se nos 7 dias das bodas nos declarares e descobrirdes, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. E se não puderdes declarar, vós me dareis a mim 30 lençóis e 30 mudas de vestes. E eles disse: dai-nos o teu enigma a adivinhar, para que ouçamos. Então ele disse: do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte, e em 3 dias não puderam declarar o enigma. O enigma aqui nos fala do mistério, né? E o mistério é o 3º dia, que nos fala da morte e ressurreição de Jesus Cristo, bem como nos fala do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, né, que foi revelado no 7º dia. O mistério foi revelado no 7º dia, que nos fala do arrebatamento da igreja. Interessante que em João, capítulo 20, verso 22, ele fala acerca desse 3º dia, dia da ressurreição de Jesus. O Senhor chegou ali e aí se apresentou à igreja dizendo: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João 20, 22. A paz do Senhor, meus irmãos. Em resposta à pergunta número 3, o profético está no 3º dia, morte e ressurreição do Senhor Jesus, quando a salvação é estendida a nós gentios, e em Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. No capítulo 14 de Juízes, versículo 12, nos diz: se nos 7 dias das bodas me declarardes e descobrirdes, é o tempo do breve que estamos vivendo, o momento do arrebatamento, onde o mundo não pode compreender, mas é revelado pelo Espírito Santo à igreja fiel. A paz do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, retornamos, assistimos as duas respostas, 2 participações, como sempre, muito consistentes. E agora queremos saber da Thaís e do Ismael se eles têm algum comentário acerca dessas 2 participações. Pastor, Pai do Senhor, o interessante é que no versículo 14, aqui comenta que não puderam decifrar o enigma em 3 dias. E é assim que a igreja funciona. Se a igreja ela não entende o enigma que é o sacrifício de Jesus, se ela não entende ali o madeiro, o Getsemane, é impossível conseguir decifrar o enigma da salvação, que é um mistério. Verdade. Pastor, até complementando também essa contribuição do Adelson de Jesus, ele vai falar um pouco sobre o mistério, né? A gente muitas vezes fica assim, como assim? O que é um mistério? O que tem por trás disso? É um segredo? Sim, é um segredo. E a palavra até diz que nós somos chamados amigos de Jesus. Então esse mistério ele foi decifrado a nós, porque nós somos amigos de Jesus. A igreja é amiga de Jesus e por isso o Senhor tem se feito presente e tem demonstrado esse mistério revelado à nossa igreja. Glória a Jesus. Muito boa colocação que você fez, né? Que você apresentou também. Não é? Já não vos chamo mais servos, mas amigos. Não é? Isso é maravilhoso. A igreja ter essa intimidade com o Senhor. Né? E é essa intimidade que está nos levando a cada dia mais a essa profundidade. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos à próxima pergunta, então. No livro de Juízes, capítulo 14, verso 18,
Qual o sentido profético da expressão que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa há mais forte do que o leão? Temos também duas respostas de Eli Araújo, o servo de Cacoal, Roraima, e da senhora Marlene Correia, de Açailândia, no Maranhão. Vamos assistir então com toda atenção também. Paz do Senhor. Respondendo à pergunta da EBD, o sentido profético na expressão que é mais doce do que o mel, fala da morte do Senhor Jesus, que trouxe a doçura da vida para a igreja. E hoje não é diferente. Essa doçura, ela é a doçura do Espírito que está conosco, como Jesus disse, que ela estaria até a consumação do século. E o que é mais forte do que o leão? Fala da ressurreição de Jesus. Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Ele ressurgiu e ele está vivo no nosso meio hoje para nos dar a salvação. A paz do Senhor. O sentido profético é a morte e a ressurreição de Jesus. Na sua morte, ele trouxe a doçura da salvação através do seu sangue, e na sua ressurreição, ornado de força e poder, ele testifica da vida eterna, um mistério que é revelado pelo Espírito Santo à sua igreja. Vou ler o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 54, que diz assim: E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A paz do Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus, meus irmãos. Assistimos então a mais essas duas participações e os nossos jovens agora também vão apresentar os seus comentários. Com a palavra. Pastor, o que seria de nós se não fosse o sacrifício de Jesus? O amor dele pelas nossas vidas, essa doçura, esse é o mel. É por causa desse amor que hoje nós temos a salvação através do sangue da vida dele. É isso mesmo, muito bem. A vida após o terceiro dia, né? E por isso nós estamos aqui, nos alegrando, partindo dessa comunhão, desta alegria que só temos nele. A certeza que nós temos, né, da vida após o terceiro dia, ou seja, fazemos parte desse projeto de salvação que nos leva à eternidade, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós temos agora um bloco do programa muito interessante, muito importante, que é a participação das crianças, intermediários e adolescentes. Tem sido para nós realmente uma experiência muito gratificante. Então, hoje, nesta tarde, vocês vão poder participar e comentar também a resposta da pergunta número 5, que diz assim: o texto do Evangelho de João, capítulo 8, 56, faz referência ao livro de Gênesis, capítulo 22, verso 4. Qual foi a experiência e o sentimento de Abraão? Nós temos a resposta do intermediário Arthur Andrade, de Rio das Ostras, Rio de Janeiro, da intermediária Wagner Santos, que já participa conosco algumas vezes, de Porto Seguro, da Bahia, ela faz parte do grupo Semente Preciosa. Temos a participação da intermediária Elisa Mendes, de São José, Santa Catarina, do adolescente Matheus Moraes, de Macapá, do Amapá, também do grupo Semente Preciosa, da adolescente Ana Vitória Silva, de Bahia, da Paraíba, da adolescente Júlia Ubner, de Uruará, do Pará, José Armando Guedes, outro adolescente, de Macapá, do Amapá, também do grupo Semente Preciosa. Temos uma grande participação de irmãos deste grupo, tem sido realmente muito bom. E da adolescente Ana Luísa Azevedo, de Montes Claros, Minas Gerais, dos irmãos Miguel Rocha e Isabel, lá da Serra, Espírito Santo, e os irmãos Miguel e Manu, de Curitiba, Paraná. Vamos assistir todos esses vídeos com atenção, você não vai se arrepender. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Arthur Moraes e eu vou responder a pergunta de número 5 da Escola Bíblica Dominical. E a minha resposta é que, baseada no texto de Gênesis, capítulo 22, versículo 4, que diz: no terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. A experiência que Abraão teve foi de apontar a morte e a ressurreição de Jesus no terceiro dia.
E o sentimento que Abraão teve, que está descrito em João, no livro de João, capítulo 8, versículo 56, que diz: Abraão, o pai de vocês, ficou alegre ao ver o tempo da minha vinda. Ele viu esse tempo e ficou feliz. De acordo com esse texto, o sentimento de Abraão, ao ver o monte, foi de felicidade. A paz do Senhor Jesus a todos. Abraão se alegrou, ficou muito contente por ver o projeto de Deus da salvação. Minha mãe vai ler o texto. Amém. Está em João 8:5-6. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. E também em Gênesis 22:4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Paz a todos, irmãos. Amém. Elisa, lendo o texto de João, capítulo 8, versículo 56, faz referência a Gênesis, capítulo 22, verso 4. Qual foi a experiência e o sentimento de Abraão? Foi quando ele viu o dia profético que iria acontecer e viu Jesus como o Cordeiro de Deus. E qual foi o sentimento que Abraão teve? Foi de alegria. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje eu irei responder a pergunta de número 5. O texto de João 8,56 faz referência a Gênesis 22:4. Qual foi a experiência e o sentimento de Abraão? Abraão se alegrou em ver o terceiro dia. João 8,56. Abraão, nosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Gênesis 22:4. Ao terceiro dia levantou Abraão aos seus olhos, e viu o lugar de longe. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Agora vamos ler João 8:56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Abraão se alegrou, pois ali havia providência de Deus. Ao terceiro dia, o Cordeiro de Deus ressuscitou. Abraão, ele sentiu alegria e ele viveu a experiência e que ele viu o dia do Senhor, como nós veremos quando nós formos para a eternidade. A paz do Senhor Jesus. Abraão se alegrou em ver o terceiro dia. Em João capítulo 8, versículo 56, diz assim: Abraão, vosso pai, exaltou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Em Gênesis capítulo 22, versículo 4, diz assim: Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Amém. A parte do Senhor. O texto de João, capítulo 8, verso 56, faz a referência a Gênesis, capítulo 22, verso 4. Qual foi a experiência e o sentimento de Abraão? Abraão se alegrou em ver ao terceiro dia. João, capítulo 8, versos 56. Gênesis capítulo 22, versos 4. Ao terceiro dia levantou-se Abraão aos seus olhos e viu o lugar de longe. Experiência de salvação, sentimento de alegria. A paz do Senhor Jesus, irmãos. A resposta é que Abraão, a experiência dele foi ver o terceiro dia, e o sentimento foi de vitória, pois Abraão sabia que o Senhor iria com ele. Abraão se exultou no Senhor. Assim podemos ver no capítulo 8, verso 56 de João. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Abraão foi um servo provado e aprovado do Senhor.
Amém? A paz do Senhor Jesus, irmão. A paz do Senhor, Miguel e Isabel. A paz do Senhor. Vamos à pergunta. O texto de João, capítulo 8, versículo 56, faz referência a Gênesis, capítulo 22, versículo 4. Qual foi a experiência e o sentimento de Abraão? A experiência dele foi ver profeticamente a morte e a ressurreição de Jesus no terceiro dia. O sentimento dele era a alegria da salvação. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus, irmão! Pergunta 5. No texto de João 8,56 diz assim: faz referência a Gênesis 22, 4. Qual foi a experiência e o sentimento de Abraão? A experiência, Abraão alcançou a revelação do projeto de salvação ao terceiro dia, a morte e ressurreição. Em Gênesis 22, 4, ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. O sentimento foi de muita alegria. Ele jubilou e glorificou por esta grande bênção. Em João 8,56, Abraão, vosso pai, exaltou por ver o meu dia e viu-o e alegrou-se. Ele se alegrou e jubilou. Amém, glória a Jesus. Os irmãos viram como nos alegramos, né? Como nos encanta a participação de cada criança, cada intermediário, adolescente. O último vídeo, por exemplo, são dos irmãos Miguel, Vitor e Manu. São 3, na verdade, né? Como os irmãos puderam ver. Mas a cada uma dessas participações, nós estamos vendo ali não só a palavra sendo ensinada, guardada nos corações, mas também a alegria e o interesse deles nessa participação. Thaís, você que é professora de crianças, pode falar muito bem a respeito disso, não é verdade? Com certeza, pastor. Assim, é uma alegria muito grande, né? A gente vê o envolvimento das nossas crianças participando deste trabalho e até mesmo a resposta que elas deram com relação à experiência de Abraão, que viveu ali a alegria do terceiro dia. As nossas crianças também têm vivido essa alegria. A nossa igreja tem vivido essa alegria. Eles podem falar com convicção, porque nós sabemos que a nossa maior alegria é Jesus Cristo nos nossos corações e essas crianças têm vivido essa salvação em Jesus Cristo. É verdade. É maravilhoso, dá para a gente ver na resposta das crianças essa alegria. Essa alegria, como Abraão também viu no terceiro dia, de estar fazendo a obra, de estar servindo, e respostas maduras de crianças sobre Abraão, sobre as respostas e as perguntas que foram feitas. É verdade. E sabe, meus queridos, nós vemos o seguinte: as crianças estão participando e os pais também se envolvem e participam cada vez mais. Porque eu tenho certeza, meus irmãos, que a alegria de vê-los participando desta atividade os leva a buscarem, a meditarem na palavra do Senhor também, não é? É verdade. Glória a Deus. Louvado seja Amém. O nome do Senhor. Glória a Jesus. Meus queridos, nós estamos terminando o programa desta tarde. Nos alegramos muito com todas as participações. Agradecemos agora a Thaís, ao Ismael. Vou fazer a mesma promessa, mas não é uma promessa vazia. Vocês vão voltar, podem ter certeza. Com certeza. Queremos trazer sempre todos aqui. Amém. Um abraço aos irmãos das igrejas de vocês, Obrigada. que continuem mandando os vídeos, participando também. Amém. Amém. Meus irmãos, nós temos à noite, então, às 19 horas, o nosso culto presencial, às 20 horas, o nosso culto transmitido pelo YouTube, 2 excelentes oportunidades de evangelizar, de apresentarmos esse projeto de salvação maravilhoso. Não esqueça de dar o seu like aí na transmissão de hoje ou de se inscrever neste canal para que você receba também as notificações, amém? Um grande abraço a todos, até o próximo domingo, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. A paz do Senhor.